Como testar um transformador Chopper? Toda fonte chaveada ou circuito inverter, que nada mais é um conversor DC-DC, utiliza um transformador especial chamado Chopper. O reparo destes circuitos ainda dá um pouco de dor de cabeça para os técnicos. Uma dúvida que muitas vezes surge é: como testar um transformador Chopper? Você já deve ter comprovado que a utilização de um multímetro na escala ohmica só ajuda se tiver algum enrolamento aberto, o que costuma ser raro. Quando estamos de frente a um problema que não conseguimos resolver, a primeira coisa que devemos fazer é tentar entender por quê. Não adianta ficar tentando adivinhar. Tudo neste mundo tem uma explicação científica, embora, às vezes, esteja longe de nossa compreensão. Mas para responder aos porquês da vida precisamos antes de tudo recorrer à boa e velha teoria de descobrir como a coisa funciona. Neste artigo irei apresentar um aparelhinho que pode nos ajudar na difícil tarefa de testar um Chopper. Antes, porém, de apresentar a construção deste instrumento salva-vidas dos técnicos, e também das considerações teóricas, cabe uma ressalva. Tenho que o teste de um componente eletrônico só nos dá uma resposta 100% confiável quando indica que o dito cujo está defeituoso. Em outras palavras, teste de componentes eletrônicos é como detector de mentira, às vezes. Falha se o mentiroso for bom na arte da mentira. Mesmo que o resultado do nosso aparelhinho indique que o Chopper suspeito não deu ruim, ainda assim vale o dito popular: confiar desconfiando. Pode ser um daqueles casos em que o mentiroso, no caso o Chopper, conseguiu enganar o detector de mentiras. Então, dirá você, para que serve o tal teste? Serve para a maioria dos casos, já que bons mentirosos são poucos, exceto os políticos. Teoria: como funciona um transformador? Esta pergunta nos remete a outra: qual deles? Isto porque o funcionamento de um transformador Chopper é completamente diferente do funcionamento de um transformador convencional. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que o papel de um transformador convencional é transferir a energia magnética do primário para o secundário, fazendo aparecer em seus terminais uma tensão induzida. Quanto maior a capacidade de transferência de energia magnética produzida no enrolamento primário para o secundário, mais eficiente será o transformador, ou seja, nenhuma energia magnética deve ficar armazenada no enrolamento primário. Para que haja a geração do campo magnético no enrolamento primário é preciso que circule nele, o tempo todo, uma corrente variável que inverta a polaridade ciclicamente, tal como a corrente produzida por uma tensão alternada senoidal. E o Chopper não faz a mesma coisa? A resposta é: não. O enrolamento primário de um Chopper deve armazenar a maior quantidade de energia magnética possível, mas só deverá liberá-la quando for interrompida a corrente que a gerou. Esta é a grande diferença entre o funcionamento de um e do outro. Quando a corrente do primário do Chopper for interrompida, a energia magnética armazenada nele começará a se dissipar e aí sim, induzirá uma tensão no secundário. Observe que a tensão no secundário só aparece quando deixamos de ter corrente circulando no primário e, portanto, não temos corrente e tensão nos dois enrolamentos simultaneamente. Tudo o que foi explicado sobre o Chopper se aplica ao Flyback, cujo nome técnico é Line Output Transformer, LOPT igual ao transformador de saída de linha. Pois afinal o Flyback faz o mesmo papel que o Chopper, que é transformar tensão contínua pulsante em tensão alternada senoidal. Você já tinha pensado nisto? Como você testa, ou testava, um Flyback? Talvez a maioria responda: não testava, trocava para ver se funcionava. Estamos conversados. Como se testa um transformador convencional? Em primeiro lugar, com o nariz. Se sentirmos aquele conhecido cheiro de elétron frito ou ampere flambado, é certo que o pobre transformador entregou a alma ao Criador, e a única coisa que nos resta fazer, além de rezar por sua alma, é analisar se houve uma causa externa ou foi morte natural. Se o seu olfato não ajudou, aí você terá que apelar para medições dos enrolamentos com as escalas ômicas do multímetro. Se houver enrolamento aberto, fica fácil descobrir, mas se houver um curto entre espiras, pode ficar um pouco mais difícil. Entretanto, ainda assim não é nada desesperador, pois podemos alimentar o transformador, preferencialmente através de uma lâmpada série, e verificar como está, ou estão, a tensão, ou tensões, no secundário, ou secundários.
Uma avaliação mais minuciosa talvez exija que se coloque uma carga no secundário que pode ser um resistor cujo valor precisa ser determinado com auxílio da lei de Ohm. Enfim, por mais complicada que seja a falha num transformador convencional, sempre será possível determinar se ele está bom ou ruim usando recursos básicos de eletricidade que todo técnico deve saber. E agora, finalmente, como se testa um chopper? Para início de conversa, o método do nariz deverá falhar em quase 100% dos casos, a menos que o aparelho tenha pegado fogo. Medir resistências de enrolamentos com o ohmímetro, certamente, não nos levará a nenhuma conclusão, mesmo que a comparemos com outros semelhante e bom. Considerando os baixos valores de resistência dos enrolamentos, alimentar o primário com tensão alternada como num transformador convencional, nem pensar. Pronto. Acabaram seus recursos e você não chegou a nenhuma conclusão. E agora? Neste momento é que vai entrar o aparelhinho que irei apresentar daqui a pouco. Aparelhinho da década de 90 conhecido como um testador de Fleabacks. Foi desenvolvido por Bob Parker e era vendido em kit K7205 pela empresa australiana Dick Smith Electronics. A produção do testador de Bob Parker, denominado In Circuit Looped, FBT Tester, foi encerrada em 2007 e parece ter caído em domínio público uma vez que seu circuito pode ser encontrado em vários sites na internet, em inglês. Para quem não tem paciência de montar o circuito, a boa notícia é que uma versão moderna do testador está sendo vendida pela Natec Corp. Embora ele tenha sido projetado originalmente com a intenção de testar Fleabacks, podemos utilizá-lo também para testar chopper, já que o princípio de funcionamento de ambos é igual. Como funciona? Demarcamos no esquema as três partes que compõem o circuito. A primeira parte, no bloco vermelho, consiste num gerador de pulsos de baixa frequência construído com um dos amplificadores operacionais do LM393 e um transistor BC328. A seguir, no bloco azul, temos um comparador de amplitude de oscilações e finalmente no bloco verde temos um bar graph construído com o CD4015, que é um registrador de deslocamento. Em linhas gerais, o princípio de funcionamento do teste, que é chamado de ring testing, consiste em que pulsos curta duração aplicados ao enrolamento primário produzirão cerca de 12 ou mais oscilações amortecidas antes de atingir valores muito baixos, como se vê na figura abaixo. Figura 01, lista de material. As pontas de prova do instrumento serão aplicadas ao primário do chopper, ou no coletor do saída horizontal, se você quiser testar um Fleaback, no próprio circuito, desligado, é claro. Os LEDs do bar graph acenderão para cerca de 15% de cada valor do pulso inicial. Devemos ter, no mínimo, os 4 primeiros LEDs acendendo para considerarmos o circuito do chopper em bom estado. Preparando-se para a montagem. Se você optar por fazer a montagem, veja a lista do material na figura 0 para você ir providenciando. O material utilizado é de fácil aquisição e baixo custo. A alimentação do aparelhinho é feita com 6V, que pode ser obtido como 4 pilhas ou um adaptador A.C/DC. Na lista de materiais, que foi copiada do projeto de Bob Parker, constam LEDs retangulares, mas você pode utilizar LEDs redondos de 3 ou 5 mm, o que facilitará na hora de fazer a furação da caixa para condicionar o circuito.